Primeiro, então, aqui temos um Salvador glorioso. Ele o salvou. Quem é descrito por esse pronome ele? Possivelmente muitos dos meus ouvintes poderiam responder: óbvio, o Senhor Jesus Cristo é o Salvador dos homens. Correto, meus amigos. Porém, essa não é toda a verdade. Jesus Cristo é o Salvador, porém não mais que Deus o Pai ou Deus o Espírito Santo. Algumas pessoas que são ignorantes acerca do sistema da verdade divina pensam que Deus o Pai é um grandioso ser cheio de ira, raiva e injustiça, mas que não tem nada de amor. Pensam que Deus o Espírito é talvez uma mera influência que procede do Pai e do Filho. Nada é mais errado do que tais opiniões. É verdade que o Filho me redime, porém, lembrem-se de que o Pai entregou seu Filho à morte por mim, e o Pai me escolheu na sua graciosa eleição eterna. O Pai apaga o meu pecado, o Pai me aceita e me adota em sua família por meio de Cristo. O Filho não poderia salvar sem o Pai, da mesma maneira que o Pai não poderia salvar sem o Filho. E quanto ao Espírito Santo, se o Filho redime, vocês não sabem que é o Espírito Santo quem regenera? É Ele quem nos faz novas criaturas em Cristo e que nos gera para uma viva esperança, que purifica nossa alma, que santifica o nosso espírito e quem, ao final, apresenta-nos sem mancha e sem falta diante do trono do Altíssimo, aceitos no amado. Quando você diz Salvador, lembre-se de que há uma trindade nessa palavra: Pai, Filho e Espírito Santo, sendo esse Salvador 3 pessoas sob um único nome. Você não pode ser salvo pelo Filho sem o Pai, nem pelo Pai sem o Filho, nem pelo Pai e o Filho sem o Espírito. Antes, assim como eles são um na criação, são também um na salvação, trabalhando juntos em um Deus para a nossa salvação. E a esse Deus seja a glória eterna em toda a eternidade. Amém. Mas percebam como esse ser divino reivindica a salvação totalmente para si. Apesar disso, ele os salvou. Mas Moisés, onde estavas tu? Acaso não o salvastes tu, Moisés? Tu não alçaste a vara sobre o mar e o dividiu em 2 metades. Tu não elevaste tua oração ao céu e as rãs apareceram, as moscas abundaram, a água se converteu em sangue e a saraiva açoitou a terra do Egito? Moisés, acaso não foste tu o salvador deles? E tu, Arão, não ofereceste os novilhos que Deus aceitava? Não os conduziste juntamente com Moisés através do deserto? Não foste tu o salvador deles? Eles respondem: não, fomos os instrumentos, mas o Senhor os salvou. Deus fez uso de nós, mas ao seu nome seja toda a glória e nenhuma a nós mesmos. Mas Israel, não foste tu um povo forte e poderoso? Não te salvaste a ti mesmo? Talvez tenha sido em razão da tua própria santidade que o mar vermelho se secou. Talvez as águas partidas estavam atemorizadas diante da piedade dos santos que pararam em suas margens. Talvez foi Israel quem livrou a si mesmo. Não, diz a palavra de Deus, ele os salvou. Eles não salvaram a si mesmos, nem seus semelhantes os redimiram. E, todavia, observem bem, há alguns que debatem esse ponto, que pensam que os homens salvam a si mesmos, ou ao menos que os sacerdotes e pregadores podem ajudar-lhes a fazê-lo. Dizemos que o pregador, sob Deus, pode ser o instrumento para prender a atenção do homem, para diverti-lo e sacudi-lo. Porém, o pregador não é nada, Deus é tudo. A eloquência mais poderosa que jamais destilou dos lábios de um pregador seráfico não é nada a parte do Espírito Santo de Deus. Nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas eram algo. Deus deu o crescimento e a Deus deve ser toda a glória. Há algumas pessoas que encontramos aqui e acolá que dizem: eu sou um convertido do senhor fulano de tal, eu sou um convertido do reverendo doutor isso ou aquilo. Bem,
Se você é Senhor, não lhe posso oferecer muita esperança do céu, pois somente os convertidos de Deus vão para ali. Nenhum prosélito de homem, mas os redimidos do Senhor. É algo sem importância converter um homem às nossas próprias opiniões. É algo grandioso ser um instrumento de conversão dessa pessoa ao Senhor, o nosso Deus. Há um tempo, recebi uma carta de um bom ministro batista da Irlanda que desejava muito que eu fosse à Irlanda, segundo dizia, para representar o interesse batista, pois estava em baixa ali e talvez isso pudesse levar as pessoas a pensar um pouco mais nos batistas. Eu lhe respondi que jamais atravessaria uma rua meramente para fazer isso, muito menos cruzaria o canal da Irlanda. Não pensaria em ir à Irlanda para isso, mas se eu pudesse ir ali para fazer cristãos sob Deus e ser o meio de trazer homens a Cristo, deixaria ao critério deles o que eles seriam depois e confiaria que o Espírito Santo de Deus os dirigiria e guiaria para que considerassem qual denominação estaria em maior acordo com a verdade de Deus. Irmãos, eu poderia fazer de todos vocês batistas, talvez, e todavia vocês não seriam nada melhores por isso. Eu poderia converter todos vocês dessa maneira, mas tal conversão equivaleria a que fossem lavados para terem manchas maiores ainda, para se converterem em hipócritas e não em santos. Eu tenho visto conversões em grande escala. Grandes reavivalistas têm se levantado. Eles têm pregado sermões de trovão que têm feito os joelhos dos homens baterem. Que homem maravilhoso, o povo tem dito. Ele converteu a tantos com um único sermão. Mas procurem por seus convertidos um mês depois. Onde eles estarão? Vocês verão alguns na taberna, ouvirão que outros continuam praguejando. Descobrirão que outros são vagabundos e trapaceiros, pois eles não eram convertidos de Deus, mas do homem. Irmãos, se a obra há de ser feita, ela deve ser feita por Deus, pois, se Deus não converte, não há nada que se faça que seja duradouro e nada que seja de alguma valia para a eternidade. Mas alguns replicam: muito bem, Senhor, mas os homens convertem a si mesmos. Sim, eles o fazem e é uma conversão magnífica. Com muita frequência eles convertem a si mesmos. Mas, então, isso que o homem faz, ele mesmo desfaz. O que converte a si mesmo num dia, reverte sua conversão no dia seguinte. Ele faz um nó que seus próprios dedos podem soltar. Lembrem-se disto. Vocês podem converter a si mesmos uma dezena de vezes, mas o que é nascido da carne é carne e não pode ver o reino de Deus. Apenas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e é, portanto, capaz de adentrar ao céu, onde somente as coisas espirituais podem ser encontradas diante do trono do Altíssimo. Devemos reservar essa prerrogativa inteiramente a Deus. Se algum homem declara que Deus não é o Criador, podemos chamá-lo de infiel. Se algum homem nega essa doutrina, que Deus é o Criador absoluto de todas as coisas, nós nos oporíamos a ele imediatamente, porque aquele que tira Deus do trono da misericórdia, comparado ao que o tira do trono da criação, é um infiel do pior tipo, por ser mais enganoso, pois diz aos homens que eles podem converter a si mesmos, em vez de reconhecer que Deus faz tudo. Ele, somente, o grande Jeová, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele o salvou por amor do seu nome. Dessa forma, tenho procurado expor com clareza a primeira verdade do Salvador divino e glorioso.